Queridos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos caminhando para a nossa 19ª aula e já podemos dizer que estamos tirando muito aprendizado desses programas, dessas aulas aí, ao longo desses 10 meses de programa. Eu particularmente posso dizer que estou aprendendo muito a cada aula. A cada aula um novo aprendizado, a cada testemunho é um novo crescimento e assim nós vamos iluminando a nossa história e aprendendo a dar sentido aos nossos sofrimentos, não é mesmo? No programa de hoje eu gostaria de trazer um testemunho um pouco diferente do habitual, né? Nós estamos aqui acostumados a cada aula ter um testemunho de uma pessoa que traz algum relato de um momento da sua vida em que ela tenha vivido um grande sofrimento e à luz do Espírito, numa visão espiritual, essa pessoa consegue enxergar que Deus tirou um bem maior dos seus sofrimentos. E para a nossa aula de hoje eu gostaria então de trazer um testemunho, não no formato de vídeo, como eu disse, mas através de uma carta de um jornalista londrinense, aqui de Londrina, do Paraná. E esse jornalista, que certamente é uma pessoa de muita expressividade no nicho em que ele atua, ou seja, nos meios de comunicação social, ele escreveu uma carta direcionada ao seu filho, que se estivesse vivo estaria completando, nesse momento em que ele escreveu a carta, 27 anos. E a carta que ele escreveu eu encontrei no site do Alenteia, que é um site católico de muita confiabilidade. Aliás, até gostaria de indicar você que gosta de acompanhar aí as notícias da atualidade, as notícias da nossa igreja. É um site católico que não só atua aqui no Brasil, que está disponível em português, mas é um site que tem uma abrangência internacional. Então é um site de muita confiança e que vale a pena você inscrever no canal deles, acompanhar as notícias, tudo aquilo que está acontecendo na nossa igreja, acompanhar aí todos os passos do nosso Papa, aquilo que a igreja está falando, aquilo que a igreja está vivendo no momento. E acredito que este site vai poder te ajudar bastante aí na sua caminhada e na sua espiritualidade. Bom, como eu disse, esse jornalista que se chama Paulo Antônio Brigitte, ele escreveu uma carta cujo título da carta é Carta ao meu filho que não nasceu. E ele começa a sua cartinha dizendo assim: Filho, hoje você estaria completando 27 anos se eu tivesse deixado você nascer. O dia nasce, a flor nasce, a estrela da manhã nasce, nascem o absurdo, o silêncio, a esperança, a perplexidade, mas você não nasceu. E por minha culpa, minha máxima culpa. E veja que aqui já no primeiro parágrafo da sua cartinha, Paulo já deixa transparecer aqui com muita clareza um sentimento de culpa e que é muito comum nos pais e mães que de alguma forma acabam se deixando levar por essa máquina de morte. Você sabe que existem muitas ONGs, existem órgãos que defendem incansavelmente a questão do aborto e que de certa forma querem fazer isso com uma consciência limpa, como se isso não tivesse um impacto sobre a pessoa, um impacto negativo sobre a pessoa. E a gente percebe claramente aqui que o sentimento de culpa que Paulo traz aí ao longo desses 27 anos já está expresso aqui no primeiro parágrafo da sua cartinha. Sua mãe, que vive hoje em terras distantes, bem que excitou. E um médico que conhecíamos tentou nos demover da ideia fatídica. Agora eu vejo claramente que era um anjo de Deus, mas mantivemos irredutíveis. Eu até mesmo fiquei com raiva deste amigo por dizer não ao crime que eu estava prestes a cometer. Ah, como eu queria voltar no tempo e dizer:
Obrigado, doutor. Obrigado. Você vai ser o padrinho desta criança. E aqui podemos perceber também que no momento em que estamos muito próximos de tomar uma decisão errônea, ou seja, uma decisão como essa, no caso do Paulo, de abortar uma criança, Deus sempre coloca uma pessoa no nosso caminho. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma palavra, às vezes é um acontecimento, né? De qualquer forma, Deus está sempre nos dando um sinal, né, de advertência para aquele erro que nós estamos prestes a cometer. E aqui Paulo vê neste médico, que era um amigo, que era um anjo que Deus estava enviando, e sequer percebeu que Deus estava ali naquele momento, né, dando um sinal visível de que ele estava prestes a cometer um grande erro. E ele continua: mas máquina do tempo não existe, não pertence à estrutura da realidade. A única disponível e altamente perigosa é a nossa própria alma. Naquela época, entretanto, eu não acreditava na existência da alma. Estava louco de egoísmo e de vaidade. Aqui nesse ponto podemos perceber também que naquele momento Paulo não tinha uma espiritualidade madura. Paulo não tinha uma estrutura sequer emocional, ou humana para tomar aquela decisão. Ou seja, ele não conseguia enxergar que aquela criança que estava por vir já tinha uma alma. Ele ignorou completamente a possibilidade da existência da alma daquela criança. Ou seja, ele nem sequer acreditava na existência de uma alma, como ele mesmo relata aqui na sua cartinha. Você só estava esperando o dia da luz, meu filho. Porém, vieram as trevas. Eu lhe neguei a manhã, a tarde, a noite, a madrugada, a água, o calor, o frio, o livro, a sinfonia, o poema, a amizade, o poente de Londrina, o cheiro da chuva caindo na terra, a canção de ninar, o vinho e o pão. Eu lhe neguei o sorriso e o choro. Eu lhe neguei os olhos, mãos e coração. Eu lhe neguei o direito de gritar no escuro, mãe. Eu lhe neguei o direito de nascer. Só não lhe neguei aquilo que eu não podia negar, a paixão e a ressurreição. Isso você já teve. E olha, este é um momento muito bonito da cartinha do Paulo Antônio Brigit, porque ele conseguiu fazer uma leitura na linha do tempo de tudo aquilo que o seu filho foi privado de ter, e logicamente, mais uma vez, aqui expressa o sentimento de culpa, justamente porque ele se vê neste lugar daquela mão que impediu todas essas possibilidades. Se eu soubesse que dói, se eu soubesse que dói tanto, filho, eu fui o seu Herodes. Escrevo essas palavras com a distância de um quarto de século, mas parece que o meu pecado, meu crime, foi cometido ontem. E vale a pena nós comentarmos aqui este pequeno trecho, porque nós sabemos que um ato como esse, a decisão de abortar uma criança, independente da circunstância com que essa criança, está sendo gerada, o que argumentam sempre essas pessoas ou essas ONGs que defendem esta decisão, que o pai e a mãe que decidem abortar uma criança não acarreta sobre ela nenhum prejuízo. Mas, meu irmão, minha irmã, é óbvio que isso vai trazer sim um grande prejuízo na consciência da pessoa. Nós estamos vendo aqui muito expresso nessa declaração do Paulo, onde ele faz essa assimilação do tempo, Isso foi cometido há 27 anos, mas parece que aconteceu ontem. Em outras palavras, ele está dizendo que ele carrega essa culpa desde o momento em que ele e a sua esposa decidiram abortar o seu filho. E ele continua: o seu adeus é onipresente, sua presença é um adeus eterno em minha vida. Sim, a ferida foi curada pelas mãos do médico misericordioso. E aqui ele já está dizendo que nesse momento ele já teve uma experiência com Deus, ele já reconheceu o erro que cometeu, ele sabe
que existe uma ferida, ao menos uma cicatriz ali, e mesmo sabendo que Deus já o perdoou, mesmo assim continua aqui perseguindo o sentimento de culpa. Eu sou a cicatriz do meu pecado, diz ele. Repare, tudo o que eu faço é um ato de reparação. Um dia, meu filho, eu espero conhecê-lo. E aqui ele traz uma citação de São Tomás de Aquino, onde ele diz assim: renascemos todos os dias com a idade de Cristo. E aí ele continua: hoje você existe em algum lugar do universo, tem um nome, tem um rosto, uma voz que eu desconheço. Fico pensando em quem você seria: um médico, um engenheiro, um músico, um matemático, um filósofo, um professor, um padre, um operário, um marceneiro? E agora ele traz a realidade atual dele. Como você amaria o seu meio-irmão mais novo, nascido tantos anos depois? Agora nada mais importa, meu filho. A sua profissão para sempre será nascer. No dia do nosso encontro, meu filho, depois de deixar a dor desta vida, eu tomarei suas mãos e o abraçarei com força. E a minha primeira palavra, você já sabe qual será: perdão. Eu acho esse o ponto ápice da declaração do Paulo, pois é justamente nesta palavra perdão que acontece todo o milagre da nossa existência, da existência de Deus na nossa vida, porque é nesse momento que Deus transforma a nossa dor, que Deus transforma a nossa culpa numa bênção, numa grande graça na nossa vida. Como eu sempre tenho dito aqui, Deus sempre tira um bem maior das coisas trágicas que acontecem na nossa vida. Não que Deus queira que nós cheguemos a este ponto de ter que tirar a vida de uma criança para que sejamos agraciados com as suas bênçãos. Definitivamente não é isso. Mas, uma vez que nós cometemos um erro nessa magnitude, Deus vem com sua graça sobre nós e transforma essa dor em uma grande graça. Isso só acontece quando nós passamos por esse processo do reconhecimento dos nossos erros, porque enquanto não tomamos consciência do ato errôneo que nós cometemos em nossa vida, fica difícil a gente conseguir dar sentido ao sofrimento que esses erros, que essas decisões acarreta sobre nós. E é por isso que Paulo praticamente termina sua carta com esta palavra perdão, porque ela vai sintetizar de fato o motivo pela qual ele escreveu essa carta. E ele finaliza assim: filho, às vezes eu penso que você existe para me perdoar. Só assim poderei contemplar a face de Deus. Por isso, todo dia para mim é o dia do nascituro. Todo dia é o dia de perdoar. Meus queridos irmãos, irmãs, alunos, aprendizes aqui da Escola do Sofrimento, nós estamos tendo uma grande oportunidade aqui neste relato, nessa cartinha do Paulo Antônio Brigid, de fazer uma nova reflexão. Por que eu digo nova? Porque nós acabamos de sair aí de um período longo da Quaresma, vivenciamos uma Semana Santa muito intensa. Neste último domingo, nós vivemos a festa da Divina Misericórdia, esse ambiente próprio para nós mergulhar a nossa miséria, para mergulhar as nossas decisões errôneas ao longo da nossa vida, para mergulhar no coração de Jesus misericordioso as nossas culpas que nós ainda trazemos no nosso coração. E hoje eu gostaria de maneira especial finalizar a nossa reflexão rezando com você, movidos por esse relato comovente. Então gostaria de lhe convidar a rezar comigo. Certamente você, ao fazermos a leitura desta carta, você deve ter se percebido aí ao longo da sua vida, talvez uma atitude que você cometeu lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou até mesmo ali, quando você se casou, as decisões que você junto
com seu cônjuge, tomaram mediante as dificuldades que foram surgindo na sua vida de casal ou que surgiu na sua vida profissional e que agora, ao passar do tempo, você consegue perceber que existe aí, que você carrega consigo uma culpa dessas decisões que deixaram marcas negativas profundas aí na sua história. Então, eu quero te convidar a rezar comigo. Eu quero colocar aqui diante de Jesus misericordioso. Nós temos aqui na nossa capelinha a imagem de Jesus ressuscitado, Jesus que traz no seu corpo os sinais, as marcas das suas chagas, a marca da sua paixão, as marcas da sua dolorosa paixão, só que num corpo glorioso. Depois da sua ressurreição, Jesus já não tem mais as dores das suas chagas, porque agora as suas chagas são gloriosas e nós podemos mergulhar também as nossas feridas. E você que está aí me ouvindo, seja onde você estiver, diante do seu computador, do seu celular, talvez você esteja aí trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo este programa, ou nos afazeres da casa, ou dirigindo, colocar diante de Jesus ressuscitado as suas feridas, as suas dores, as suas cruzes, as suas chagas que possivelmente são dolorosas, chagas essas que lhe traz muito sofrimento. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida, talvez de doença, talvez uma doença que já é resultado de escolhas erradas que você acabou fazendo na sua vida. Porque quando cometemos um pecado, as consequências acabam surgindo e muitas vezes consequências dolorosas na nossa vida, que causa dores imensas no nosso coração, que causa dores na nossa própria consciência. E nós queremos te pedir, Senhor, que do vosso coração aberto, conforme o Senhor mesmo relatou a Santa Faustina, que do vosso coração que irradia esta luz que nos purifica, esta luz que nos justifica, que atinge o mais profundo de cada um de nós, que perpassa pela nossa consciência e que atinge o nosso coração e que atinge neste momento as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas dores, os nossos pecados, que o seu sangue precioso possa correr por todos os lugares por onde este vídeo está sendo assistido ou por onde esse vídeo será assistido, que o seu sangue possa cair sobre cada pessoa que se une a Ti neste momento em oração. Eu confio, Senhor, eu confio no vosso coração misericordioso, eu confio, Senhor, nesse seu coração que é um mar de misericórdia, que é um mar de amor e que nos acolhe nesse momento. Eu quero rezar, Senhor, também por todos os pais e mães que em algum momento da sua vida cometeram um aborto, ou de forma espontânea, ou consciente, Senhor, ou estimulado por outras pessoas, ou por alguma ONG. Nós queremos te pedir, Senhor, que toda a culpa possa ser dissolvida do coração, da consciência dessas pessoas, que o Senhor possa tirar do coração e da mente e da consciência de cada pai, de cada mãe, a culpa que elas possivelmente traz, ou de muitos anos, ou de recentemente, por terem também se deixado levar por esta filosofia de morte que atua no nosso meio. E principalmente, Senhor, por aqueles que não têm voz, por aqueles que não têm a oportunidade de se defender. E por isso, Senhor, gostaríamos também de te agradecer por esse testemunho, pela coragem deste pai de escrever uma carta ao seu filho, mesmo depois de 27 anos, mas como se fosse hoje, fazendo essa declaração de amor, que a nossa vida também possa se espelhar no testemunho do Paulo Antônio Brigitte. Quero lembrar você também do nosso livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, que pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil. E eu vou lembrar sempre isso aqui, porque é de suma importância
que você adquira o livro para acompanhar as nossas aulas. Você pode encontrar o livro, então, na livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com, ou pela livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. E para você que está no exterior, você pode adquirir o livro na Amazon.com no formato digital. Aqui na nossa região do Vale do Aço, você encontra o livro na livraria João Paulo II, no centro de Patinga, na livraria Leitura, no shopping de Patinga, na loja de artigos religiosos Nossa Senhora Aparecida, no bairro Horto, e na secretaria paroquial Senhor do Bom Fim. Muito bem, estamos chegando no final da nossa aula de hoje e espero que você tenha tirado muitos aprendizados da nossa reflexão de hoje. E espero te ver em nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe você.